Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Marcelo. O episódio que vocês estão prestes a ver é o primeiro episódio do nosso Farol Podcast, que é um ambiente onde três amigos aqui se reuniram, três universitários, para conversar sobre temas que a gente acha relevantes, sobre ideias que a gente acha inspiradoras e importantes e que talvez possam contribuir com reflexões aí para você que está assistindo a gente nesse momento. Como nosso primeiro episódio, a gente tem o nosso tema padrão. Todos os nossos episódios que saem semanalmente terão um tema que é uma pergunta que a gente vai tentar responder aqui em junto. E a primeira pergunta que a gente queria responder é o que é uma boa conversa, que é justamente isso que a gente quer ter aqui no nosso Farol. Perfeito, exato, né? E cada um de nós aqui tem a sua própria abordagem. Eu, por exemplo, parto da filosofia e da teologia. Meus dois camaradas aqui são universitários de psicologia, mas cada um também com a sua própria perspectiva no assunto. O que nos une, porém, é o fato de que nós queremos aprender um com o outro e nós esperamos que no processo nós possamos acrescentar alguma coisa à sua vida, algum tipo de aprendizado que possa te ajudar a viver melhor. Sim, e a principal ideia que nós queremos aqui é que compartilhe. Compartilhe não apenas o episódio, mas compartilhe suas ideias. Escreva na seção de comentários, compartilhe Reels, Shorts, o próprio episódio com aqueles que você está próximo, que você acha importante, que as nossas ideias talvez possam contribuir para algo e que coloque as suas ideias também, porque isso que é importante. A gente ter essa comunicação e esse compartilhamento de interesses, de ideias, de pensamentos. Exato. Que a chama do nosso farol possa instigar você, inspirar você por um caminho que seja ali de grandes discussões, de grandes ideias aí com a gente, com as pessoas que você conhece. E se você gostou desse episódio que você está prestes a assistir, que a gente espera que seja reverbere aí de maneira positiva para você, se você gostou, siga o Farol, siga a gente aqui nas nossas redes, busque mais informações sobre os próximos episódios, continue acompanhando e estaremos por aqui toda semana aí trazendo essas grandes discussões para vocês. Exato. Isso aí. Muito obrigado e bom episódio para você. Até logo. Episódio. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel Kiesel. Eu sou o Marcelo. E aqui estamos reunidos nesse Farol Podcast, nesse nosso primeiro episódio, que é uma tentativa da gente jogar para público nossas conversas que a gente sempre teve aqui, nós três, nossos amigos que gostamos de estudar coisas parecidas e de conversar sobre coisas parecidas e vivemos juntos. E a gente teve essa ideia de fazer esse podcast, de criar isso aqui, porque a gente percebeu que por conta das nossas conversas e por meio daquilo que a gente estudava e queria compartilhar entre nós três, a gente sempre descobriu que era muito enriquecedor e a gente conseguia realmente ter certas direções, certas ideias bacanas. A gente agora teve essa ideia de por que não? Por que não? Por que não colocar uma câmera na nossa frente enquanto a gente faz isso? Exato. E é muito curioso porque eu lembro de alguns anos atrás, 2022, 2021, a gente tendo algumas conversas e falou assim, a gente deveria ter gravado isso. E sim, Foi exato. muito bom, tipo, a gente chegou em Exatamente. pontos muito bons. Precisava isso ter ficado gravado. A gente Exato. até esqueceu algumas coisas. Exato, a gente começou a se falar, eu e o Marcelo a gente já se conhece há muito tempo, a gente ambos 11 estudamos anos. psicologia, Sim, os dois aí na estrada para se tornar psicólogos, amém. e o Marcelo já conhecia, Já me conhecia. Sim. e depois mundo. do mundo, O exato, mundo, do a mundo, vida. nosso estudante de filosofia preferido. Pra você ver como a coisa tá. E aí a gente começou a conversar na época da pandemia, Acho E que foi aí onde a mais gente- juntou. Foi. a gente juntou e a gente foi conversando, e a gente forjou essa amizade bacana. Foi. A gente sempre teve essas conversas que duravam horas e horas e horas sem parar, e a gente falou, vamos botar uma câmera nisso agora. Gravar. Quem quiser ouvir, se você estiver disposto a ouvir essas conversas com a gente, talvez Dá uma retirar alguma Sim. ideia bacana para que você possa utilizar no seu dia a dia, para que você possa trazer para outras conversas com pessoas que você conheça. Enfim, eu acho que esse é o intuito, eu acho que essa é a ideia. A gente sempre conseguiu, por meio das nossas conversas, tentar descobrir mais sobre a gente e tentar melhorar as nossas vidas. E talvez isso possa acontecer com quem estiver Sim. ouvindo também. Até fazer pontes de conhecimento com opiniões diferentes, porque mesmo que tenhamos gostos parecidos, o caminho para ele é um pouco diferente. Exato. E a gente tem, até porque, interesses semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Cada um tem sua aproximação e abordagem diferente em relação à vida, ao universo e tudo mais. Então, Exato.
E aí, para Interessante, começar, eu acho que era interessante, a gente ficou questionando, ok, o que a gente vai conversar no nosso podcast? E a gente quer responder perguntas, porque é isso que uma boa conversa se fundamenta. São Uma perguntas indagação. a gente tentando responder. E a primeira pergunta é o que é uma boa conversa, que é o tema do nosso primeiro episódio. Porque, por que não começar tentando responder o que é uma conversa, o que é uma boa conversa? Que é Porque diferente. muitas conversas não são boas. Exato. Às vezes não são muito agradáveis pelo tema, Exato. com a pessoa que você E está por que ali. não são? Vamos tentar descobrir. Acho que depende do tema, depende da pessoa com quem você está conversando. É uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você conhece ou não? Exato. Eu acho que todo mundo já teve aquela experiência de sair de uma interação social pensando eu poderia ter vivido a minha vida inteira sem que isso tivesse acontecido. Várias. Muitas. Muito. Várias. E eu acho que é justamente nesses momentos que a gente tem um desejo maior de ter conversas que realmente tornam a nossa vida melhor. Exato. Então Sim. a gente quer entender que conversas são essas. O que é necessário que exista para que uma conversa alcance esse nível de construção de todo mundo que está envolvido nela. E ao mesmo tempo que a gente tem essas conversas nas quais a gente sai de uma interação social desejando que a gente nunca tivesse existido, existem as conversas nas quais a gente pensa, uau, isso aqui foi legal, exato. eu quero conhecer mais dessa pessoa. Quando a Sim. gente tem uma boa conversa, Sim. a gente leva ela com a gente para sempre. A gente Isso. lembra delas. A gente convive com elas. Exato. Eu acho que A gente nem não visita questão- elas mentalmente muitas vezes. Exato. O que leva uma conversa da situação 1, que é eu quero morrer, Uhum. e uma conversa da situação 2, Eu quero que é... viver. Eu quero. Eu quero viver. Exato. Então, eu acho que o ideal agora, o que a gente vai tentar fazer, o que a gente espera reproduzir aí nos próximos episódios vindouros a gente vai tentar responder essas perguntas e quem tiver a fim de tentar respondê-las com a gente também. Sim. Só Ou acompanhar. pensar, até Então- uma coisa simples, porque a conversa está aí no dia a dia. Exato. Então agora, vamos lá. Cada um de nós, eu acho que seria interessante. O que é uma boa conversa? Cada um tenta responder essa pergunta e depois a gente, das respostas, a gente começa a desenvolver algum papo bacana. Bora lá, nosso Então vamos lá. Quem quer responder primeiro? Vai você primeiro. Eu mesmo. Vamos O na que é ordem uma- da... O que é uma boa Ordem conversa? alfabética, bora. Pra mim, uma boa conversa... Uma boa conversa é uma conversa que... consiga transformar ou pelo menos te dar um norte para alguma questão importante que você tenha, mas que não necessariamente era o que você queria. Bom, ok. Uma conversa boa é aquilo que te dá o que você não espera, mas que é aquilo que você precisava. Ok. Eu acho que isso é o que eu tenho. Uma definição simples, sucinta. Kisa? Eu acredito que uma boa conversa é aquela que consegue manter o equilíbrio entre a tensão de perspectivas diferentes, mas também com um meio termo com relação à representação dos termos e do objetivo. Eu sinto que quando uma pessoa, por exemplo, está conversando para te convencer de algo, você está conversando para descobrir algo, tende a não ser uma conversa tão boa quanto quando você tem uma comunhão de objetivos, por assim dizer. Que é uma boa definição. Marcelo? Bom, pensando que nós somos seres bem sociais e que a gente necessita de pessoas ao nosso redor, a gente sempre está conversando, seja uma coisa boa, banal, ruim e por aí vai, desagradável, que incomoda e por aí vai. Mas eu acho que uma boa conversa seria, tentando deixar o mais simples possível a resposta, é uma conversa que você sai de um jeito diferente, você sai uma outra pessoa, seja de maneira interna, com ideias novas ou com curiosidades, ou até mesmo sentimentos positivos, mas até mesmo talvez em relação a outra pessoa e ao mundo. Então você tem uma mudança tanto interna quanto externa. Ok. Então, ok. Beleza. Então, eu acho que a gente pode pegar essas 3 definições e começar a destrinchar. Bora. Só que tem muita coisa que a gente nem mesmo entende quando a gente tenta responder uma pergunta. Sim. Porque eu acho que é isso que é algo que gera também boas conversas, é fazer qual é a pergunta que você está fazendo e se essa é a pergunta certa. Sim. Porque isso, dependendo da pergunta que você faz, isso desenvolve toda uma conversa diferente. Então, eu acho que a gente pode pegar as nossas respostas e toda vez que a gente se depara com algum tema importante,
E temas importantes não são aqueles temas mais abstratos, mas Complexos, assim. são os temas mais simples que você possa imaginar. O que é uma boa conversa é algo relevante para qualquer pessoa e não é algo fora da caixinha. Exato. Então, assim, como o sentido da vida ou alguma coisa assim, você pode ver que tentando responder essa pergunta a gente já vai ter muitos insights sobre muita coisa. Então, sobre cada uma das nossas respostas, porque a gente com certeza não conseguiu compreender tudo 100% ainda, a gente vai tentar chegar nisso. Então, vamos lá. A minha resposta foi uma de que aquilo que você precisa, mas que você não tem ou que você não quer, você falou que foi... É o equilíbrio entre uma tensão de pontos de vista diferentes, mas com uma harmonia de objetivos e do uso das palavras. Ok. assim dizer. E você falou de transformação. É, o causador de uma transformação interna e externa. Ok, então conversas são aquilo que podem te... Uma boa conversa é aquilo que pode te dar o que você precisa, mas que você não sabe e que você talvez não tenha nenhuma noção. É aquilo que pode te dar uma... É aquilo que tem... Que uma boa conversa também Desafio. pode te transformar e pode te dar uma harmonia. Eu acho que a sua resposta foi a que eu menos entendi, na verdade. É porque eu fiquei muito em dúvida se é uma harmonia ou se é um desafio. Então, veja bem, porque quando Sócrates foi a Delfos, E voltamos aos gregos. voltamos sempre aos gregos, e ele escutou do oráculo que ele era o homem mais inteligente, mais sábio da Terra, e ele não acreditou. Então ele saiu e ele se dedicou o resto da vida dele a questionar todas as pessoas que ele conhecia para encontrar uma mais sábia do que ele. E para que ele encontrasse uma pessoa mais sábia do que ele teve que fazer perguntas e e testar as crenças de todo mundo com que ele encontrava. Sim. Então primeiro, ele pressupunha que a pessoa com quem ele estava conversando sabia do que estava falando. Ok. Normalmente eram cidadãos de Atenas, então ele tinha ali o mesmo background cultural e tinha as mesmas referências na imaginação dele do que a pessoa com quem ele estava conversando. Então, quando uma pessoa dizia, por exemplo, honra, podia-se entender que essas referências de honra que Sócrates e a pessoa com quem ele estava conversando eram as mesmas. E ele estava disposto tanto a mudar de ideia, caso ele encontrasse alguém que soubesse mais sobre alguma coisa, quanto ele estava disposto a, quando certo de que aquilo que ele acreditava era verdade, defender aquilo e dizer, não, você está errado. É isso que eu quero dizer mais ou menos com esse equilíbrio entre tensão e harmonia. Você tem um interesse em comum, então nós dois queremos encontrar a verdade, mas nós somos diferentes o suficiente aonde essa conversa vale a pena. Porque se eu concordo com você em tudo, não tem por que a gente conversar, na verdade. Seria como conversar com um espelho. Ok. Tem Então, umas discordâncias um pouquinho. essa noção de conversa, ela necessita da boa fé das duas pessoas. Exatamente. Então a gente está chegando num ponto em que não dá para se ter uma boa conversa com pessoas que... Teimosas, orgulhosas. Não é nem que discordam, porque é bom que discordem às vezes. Exato, Não, mas A discordância é acho que a necessária, eu teimosia e o orgulho que complica um pouco esse caminho, porque a pessoa não vai ter, às vezes, a humildade e a abertura de escutar o outro e entender o lado do outro. Sim, exato. Porque você está muito centrado em si mesmo. Exato. Eu acho que uma boa conversa isso dificulta muito. Seja em questões mais, talvez, existenciais, ou que você use um pouquinho mais do seu arcabouço cultural, intelecto e etc. Mas até mesmo conversas cotidianas. Aí eu acho que veio o meu ponto de discordância, que é nem sempre toda boa conversa tem um assunto, um fundo, de certa forma, filosófico. É o que eu ia falar agora. O que eu tava pensando agora bateu com o que você ia falar. Porque a gente já teve muitas boas conversas que eram coisas totalmente aleatórias e quase que banais. Só que isso estreitou nossos vínculos. Uhum. A gente teve teve uma conexão melhor, nossa amizade melhorou. Os três e com várias outras pessoas. Uhum. E que nem sempre a gente saía com uma mudança, tipo assim, meu Deus, eu estou reformulando essa ideia. Bom ou ruim implica você ter uma boa performance naquilo que você está tentando fazer. Então existem diferentes objetivos para diferentes conversas, a gente poderia dizer. Existem conversas voltadas para estreitar um vínculo, existem conversas voltadas para expandir conhecimento, e existem conversas voltadas para puro divertimento. Existem, eu acho que é importante também discernir, porque ninguém aqui quer discordar do Sócrates aqui. Mas eu acho que o importante é discernir, porque as regras que foram colocadas
por essa história que você me contou agora, isso serve muito também, por exemplo, um debate. Porque um debate é um tipo de conversa. Sim. Mas o debate não é o único tipo de conversa. Fato. A gente está falando, existem vários. As regras que são necessárias para um debate não são as mesmas que são necessárias para quando você vai perguntar que horas são para um desconhecido na rua. Então, assim, quando isso é uma conversa ou isso é apenas uma troca de informações? Porque, assim, toda vez que eu entrar num ônibus, eu for falar com o cobrador, eu for dar o dinheiro para eu passar na catraca, eu tiver que ter uma boa harmonia entre os meus termos e os dele, eu não vou entrar nunca num ônibus. Exato. Então, assim, as coisas têm que ser práticas muitas vezes. E existem tipos de conversas. Um debate, com certeza. Uma conversa de bar, talvez não. Uma conversa de bar, enfim. O próprio título de conversa de bar. Já implica. Uma coisa interessante também que eu acho que a gente poderia perguntar durante, né, toda vez que a gente está numa conversa o que eu tô tentando tirar disso? Uhum. Tá, temos um bom ponto aqui. Isso aqui foi ouro. Porque é como, novamente, uma conversa de bar. Uma conversa mais leve. Exato. Uma coisa, geralmente, de assuntos mais comuns, meio que pops, entre aspas, que está acontecendo. Uhum. Às vezes um detalhe, uma piada interna que criou devido àquela situação, mas que é pra entreter. Você nem Um tenta- debate, não. Debate é conversa que você tem, às vezes, contrapontos de ideias e visões que estão tentando chegar em algum lugar. Sim. Seja esse qual mudar a opinião do outro, mudar a própria, apenas expor e por aí vai. E tudo isso tem uma finalidade diferente. Eu acho que o Kiz eu tocou agora no ponto certo, que é qual a finalidade. Sim, mas tem uma questão. Será que existem leis que governam uma conversa e determinam sua qualidade independentemente do fim? Então, por exemplo, honestidade, boa fé ou encolheria. Porque, por exemplo, mesmo que seja uma conversa de bar, quando você está numa conversa de bar, as pessoas ainda consideram que aquilo que você está falando é a de forma boa que fé. você vê. Uhum. É de boa fé e que você não está falando aquilo para ferir ninguém. Boa. Ou para, né, as pessoas não são diretas, criam intrigas ali no meio. Uma boa conversa, então, a princípio uma conversa onde você está dizendo o que realmente pensa e você não está dizendo aquilo necessariamente com intenções nocivas. Honestidade. Honestidade. A honestidade faz parte daquele conjunto de boas práticas que geram a boa fé que a gente estava falando. Sim. Sim. Que é a pessoa que ela entra numa conversa e ela não quer. Porque existem pessoas que chegam numa conversa e elas querem dirigir a conversa para tentar tirar alguma coisa da pessoa com quem elas estão conversando. Sim. Ou Existem uma- pessoas que, quando conversam, elas só querem que você concorde com ela. Sim. Tem pessoas Sim. que querem ser o centro das atenções. Sim. Também acontece em conversas que eu acho que vem aí talvez um pouquinho de assunto, que é outro assunto, que é carisma. Que a gente já conversou também outras vezes em off, que é, tem pessoas que têm naturalmente uma facilidade, seja por qualquer motivo, personalidade, psicológico, criação, etc., de conseguir chamar a atenção por si só, ou ser uma pessoa muito convidativa, muito amigável, muito espontânea, que a famosa extrovertida ou líder nato, qualquer coisa que possa agregar aqui um apelido para aquela pessoa. Tem pessoas que naturalmente fazem isso sem perceber. Fica natural. E você gosta daquela pessoa que fala assim, nossa, eu tenho que chamar fulano pro bar porque ele é muito divertido. Uhum. Beleza. Mas a gente tem aquela pessoa que ela quer tentar fazer isso. E às vezes não consegue. Ok, tem bastante coisa aí, mas eu acho que agora a gente está entrando no tipo de personalidade que é mais viável de se ter de ter uma fluência verbal adequada para ter maiores conversas em maior número, com mais pessoas e que sejam mais enriquecedoras. Mas assim, eu acho que é importante a gente dimensionar a conversa até agora. A gente tem vários tipos de conversas. Então a gente tem conversas do dia a dia, a gente tem Sim. conversas, enfim, interações sociais mínimas que podem ou não ser uma conversa. Que precisamos ter essas interações. Exato. Que horas são, não sei o que, é ali que eu viro na esquerda e chego no supermercado, enfim. Se E encontrar a gente trabalho, tem assim. até Eu acho que desde isso nem debates. eu acho que isso nem se caracterizaria como uma Sim, são conversa. interações sociais. necessariamente. São interações sociais. E a gente tem conversas nas quais a gente está debatendo um tema, a gente tem conversas nas quais a gente quer conversar sobre alguma coisa que a gente gosta muito com outra pessoa que talvez goste muito. A gente tem conversas nas quais a gente quer entender o ponto de vista de uma pessoa que discorda da gente. A gente tem conversas familiares, a gente tem conversas de bar, onde a gente só quer passar o tempo com pessoas que sejam tão divertidas quanto a gente espera.
Sim. Exato. Mas isso também, de certa forma, pode entrar no familiar. Sim, também. Claro. Não, elas se tocam em muitos âmbitos. Toca elas muita se coisa, tocam que a em muitos finalidade é âmbitos. parecida. Mas você trouxe também que é o perfil da pessoa O que perfil tá da pessoa, que conversando. às vezes nem sempre a pessoa que você está conversando pode dar uma conversa agradável. Então, isso é um ponto que eu tava combinando agora. Uma boa conversa, ela vai ser sempre necessariamente prazerosa e agradável. Não. Não, Exato. Porque muitas vezes você precisa ter uma conversa que é desagradável. que é desagradável, mas ela é boa. E é boa no sentido estrito do efeito que ela produz. Talvez nesse ponto, para tentar unir tudo que a gente vem conversando, eu acho que a psicologia pode ajudar bastante. Ok. Porque uma das coisas que a gente aprende no treinamento psicológico que a gente tem nas universidades, no estudo da psicologia, é que existem muitas maneiras. A psicologia é uma ciência diversa, com várias maneiras de você estudar a pessoa, a mente humana, tem várias abordagens, vários pensadores, mas todo mundo concorda em alguns pressupostos para você ter uma conversa relevante ali, principalmente num consultório, e você pode sim utilizar as regras de uma conversa nesse âmbito para outros âmbitos da sua vida. Então, é importante você gerar uma conexão com a pessoa. Sim. É importante você conseguir conversar com ela sobre qualquer coisa, desde que as duas pessoas estejam confortáveis com aquilo. Justo. E as duas pessoas entraram naquela sala de livre e espontânea vontade. Ok. Isso em qualquer conversa que você possa ter. O voluntarismo por parte das duas partes. Voluntarismo, boa fé, honestidade, que a gente estava falando, e uma conexão mínima que seja, mínima possível. É quase como usasse a questão e o termo da sincronia, que até alguns matemáticos usavam muito, que é entrar em sincronia com o outro. Tipo, você estar alinhado com, às vezes, pensamento, ou com o momento, por aí vai. Eu acho que talvez entre um pouquinho isso, não sei. Pensando agora. Mas acho que é uma boa, porque eu acho que, não sei se vocês já tiveram, mas acho que grande parte das pessoas teve ou viveu isso, que é você está muito animado com algo, você está querendo conversar com a pessoa e a pessoa às vezes não quer. Não é um momento bom para ela. Eu acho que mesmo que um lado realmente esteja muito disposto, talvez com boa vontade, com boa fé, para iniciar uma conversa, acho que se o outro lado realmente não tivesse reciprocidade, não funciona. E entra muito aí. Vai ficar só uma coisa chata, de certa forma. Porque é um lado falando, o outro nem tanto. Essa questão da voluntariedade nas conversas. Se você Um lado perceber- não tá tão interessado. Se você perceber que não existe um interesse por parte da... Às vezes você... E é muito... Tem que tomar cuidado com essa questão de, às vezes, a pessoa com quem você está conversando não é uma pessoa boa de ter uma conversa. Porque, assim... Eu já conheci... E eu já fui uma dessas pessoas. Que era uma pessoa que, assim... Eu odeio small talk. Sabe? O papo do dia a dia. Tá chovendo. Eu odeio o papo do dia a dia. Aquele papo de elevador, de perguntar sobre como tá o clima, como tá o tempo. né? Mas assim, essas conversas elas são importantes porque as pessoas com quem você está conhecendo, elas não vão sair abrindo seus corações para você a primeira vez que ela te encontra. Ela quer testar para ver se você consegue pelo menos ter um mínimo De uma de troca. traquejo social a ponto de saber falar sobre, porra, como tá frio hoje. Se você não consegue nem conversar sobre como está frio hoje, eu não vou confiar em você para conversar sobre o sentido da vida. Não, eu acho que é muito curioso porque é uma tentativa honesta e muito singela de eu estou incomodado com o silêncio e eu quero passar um tempo de uma maneira um pouco mais agradável. Você também consegue perceber que eu estou incomodado com alguma coisa e você Exato. consegue, mesmo se você não concorda, você consegue perceber isso e você consegue validar isso ao ponto de me dar a atenção necessária pra gente conseguir conversar por 2 minutos. Talvez da próxima vez eu converse por 4 minutos. Exato. Ou a gente pode entrar num assunto muito interessante. Então, e esse é um ponto interessante também, porque a gente não percebe que, mesmo nessas small talks do tá frio hoje, você já tá informando a pessoa muito sobre quem você é. Se a pessoa fala, sorri pra você e fala, um bom dia, e você fala, bom, tudo bom? Sim. Ela já perdeu ali toda a vontade de conversar com você, porque ela tá entendendo que, ok, ele não é uma pessoa interessante de se conhecer. E não é que, normalmente as pessoas que fazem isso, existe um perfil claro, que eu já conheci vários, eu já fui assim.
que é a pessoa que ela detesta aqueles papos diários do cotidiano. Sim, mundano. Ela ao mesmo tempo diz que é difícil de conhecer outras pessoas, porque as pessoas são muito entediantes, não sei o quê. Elas não têm um perfil que agrade, que seja interessante o suficiente para elas. E elas não fazem o mínimo para sequer estender a mão para outra pessoa que já tá estendendo a mão para você para ter uma conversa interessante com elas. Sim. E é um gesto muito singelo. É tipo, é uma tentativa de, oi, eu existo. Oi, eu estou aqui. Cara, vocês não têm noção do quanto que isso a gente aprende muito com o estudo da psicologia. Eu tenho um pouquinho. O tanto que as pessoas, não só num consultório clínico, quanto que as pessoas querem ser ouvidas. Sim. Tanto que é curioso. O tanto que elas querem, assim, às vezes, pra você conduzir uma boa conversa, porque tem um monte de principalmente acho que jovens, mas tem pessoas que passam a vida inteira assim, elas não sabem manter uma conversa com ninguém. E elas não sabem o que falar, elas normalmente se veem com um branco na cabeça, Sim. e elas não entendem que a maneira mais simples de você conduzir uma conversa com uma pessoa é fazer uma pergunta interessante, que não precisa nem ser tão interessante, é perguntar pra pessoa, de onde você é, o que você faz. E não é aquela. Não precisa ser aquela entrevista de emprego, porque quando ela te dá uma informação, você retorna com outra, mas depois você faz outra pergunta. E assim vai. Ou até coisas que. Uma coisa que eu aprendi convivendo muito com mulheres, que eu basicamente fui criado por mulheres, que é às vezes fazer algum comentário aleatório do que ela está vestindo, está escutando, está fazendo, pra mostrar assim, estou prestando atenção na sua existência. E quero saber um pouquinho mais sobre isso. Então, tipo, uma tatuagem, alguma roupa, coisa do tipo, você gosta de vermelho? Você está usando vermelho, gostei do seu vestido, sei lá. E isso vira uma conversa. Existe acho que todo estudante de psicologia conhece o Skinner, que é um dos principais nomes da psicologia, que ele ampliou a psicologia comportamental. Sim. E ele tem aqueles conceitos maravilhosos de reforçamento. Um reforçamento de um comportamento. O que reforça um comportamento que você tem no seu dia a dia? E a gente não percebe que muito dos nossos comportamentos são reforçados por simples conversas. Sim. E Um não elogio. Exato. E não é uma maneira de você tentar manipular a conversa. É apenas você perceber assim, se você quiser ter uma interação boa com uma pessoa, tem muitas pessoas que fazem algo bacana para outras pessoas, que assim, elas às vezes, se você tá num relacionamento e a pessoa se veste de um jeito elegante para ter a atenção do parceiro porque ela quer agradar o parceiro. Sim. Você tem, às vezes, filhos que querem faz aquele desenho pro pai e fala, ó pai, olha que desenho. E você sabe que aquele desenho ali é uma desgraça, não sei o quê. Mas você pega o desenho, assim como você olha pra sua esposa, pra sua mulher, não sei o quê, você fala, que Tá bonito, lindo. tá lindo. Por quê? Porque você quer que a sua esposa, que o seu filho, que eles tenham essa reciprocidade de ter essa confiança com você, de te mostrar tudo que eles acham interessante mostrar pra você. Acho que não só isso, mas é que o seu esforço foi notado e ele valeu a pena. Isso reforça a pessoa. Sim. Que ela fala assim, nossa, eu vou continuar fazendo isso. Não é legal você reforçar a pessoa naquilo que ela gosta de fazer pra ela te mostrar aquilo que ela quer mostrar pra você? Sim. Porque é um gesto, aquele famoso. São coisas simples, mas que falam muito. A Keisa falou isso, foi muito bom. Que é, nem todo gesto precisa ser grandioso. Nem precisa, tipo, às vezes é muito curioso que na arte a gente também percebe isso. Às vezes, muito é dito com pouco. Às vezes um gesto, um olhar, um desenho simples, aquilo fala 1 milhão de coisas. Sem dizer nada. Sim. E numa conversa, às vezes, também acontece isso. Às vezes um olhar, uma tremida no corpo, um sorriso. Isso você se expressa e vê outra pessoa expressando, e às vezes também é um reforçador positivo, que é, nossa, a pessoa tá sorrindo porque eu falei. Estamos indo bem. Sim. Ou, nossa, a pessoa achou meio, tipo, ficou meio irritada pelo que eu falei. Acho que não foi uma coisa tão legal. Inclusive, A gente tem esses moduladores também. Inclusive, pessoas que se conhecem bem conseguem ter conversas inteiras sem dizer uma palavra, na verdade. Sim. Sim, isso é Sim. muito engraçado. Isso é verdade. Existem conversas que não são necessariamente única e exclusivamente direcionadas por meio da fala. Verbais. Exato. Mas entrando nisso, às vezes de reforçar, são coisas simples do dia a dia. A maior parte das conversas que a gente vai ter não são conversas filosóficas sobre Exato. o sentido da vida, são apenas Minoria. conversas do dia a dia. Exato. E às vezes, eu gostei dessa comida que você fez. Ah, obrigado. Porra, obrigado. Não é? Sim. Não é uma coisa que reforça? Pra caralho. Não é uma coisa que a pessoa gosta? Se uma pessoa lá cozinha alguma coisa pra você, ela faz um almoço, ou você vai até num restaurante. Ou a Você pessoa fala com o o chefe. garçom te serve bem e você fala, eu gostei da maneira como você me Sim. serviu. Isso já ilumina a pessoa de um jeito. Exato. Porque, como eu falei até, tipo, o esforço que eu passei cozinhando o almoço
foi recompensado, que é tipo, poxa, que bom que eles gostaram. Mesmo se talvez, tipo, possa ser uma maneira educada, Marcelo não. é o nosso É o nosso cozinheiro cozinheiro especial. Mas mesmo às vezes se for até um comentário educado, tudo bem. Tipo, já é uma coisa legal. Já, é bom você ser apreciado. Sim, exato. E às vezes você nem precisa conhecer a pessoa. Não, você não precisa Aliás, conhecer É igual a garçom. pessoa. Aliás, É igual garçom. É melhor. Valeu pelo Aliás, se serviço. você quer treinar ser um melhor conversador, se você quer treinar ser uma pessoa mais aberta aos outros, você fazer isso por completos estranhos é um ótimo exercício. Quer ter mais amigos? Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa em ter amigos. Sim. Quer ter mais amigos? Preste atenção nas outras pessoas. Não entre numa conversa pensando, meu Deus, o que eu tenho que falar? Meu Deus, o que eu tenho que responder? Tá chegando a minha hora de falar. O que eu falo agora que chega na minha hora de falar? A timidez é muitas vezes uma manifestação do ego, na verdade. É uma ansiedade, talvez. Exato. Pergunte pra pessoa coisa simples. Presta muita atenção no que ela tá falando, ao invés de pensar no que você vai falar quando chegar a sua hora de falar. E valide aquilo que a pessoa falou pra você. Ou se não Muito entende. interessante. Sério, se você tenta isso, se você faz perguntas, se você tá ali presente, se você presta atenção. Se você olha no olho. Se você olha no olho, importante também. E se você e a pessoa não tá nem aí realmente é a pessoa. Exato. Se você quer saber, mas você tem que se esforçar um pouco pra saber se o problema é você ou se é a pessoa. Sim. E, E inclusive- tudo isso é natural. Sim. E inclusive eu diria que assim, muita gente tem medo de ser o problema. Né? Pera, se for eu. Eu diria, cara, se é você, que bom, você. O seu problema é a única coisa que você consegue controlar. Parabéns. Exato. Você não consegue controlar as vontades dos outros, mas você consegue controlar Exato. a sua vontade de ter uma conversa bacana e de prestar atenção Sim. pros próximos. E é impressionante como às vezes são coisas simples. Por exemplo, você sentar reto e com o peito pra fora. Isso muda completamente o jeito que as pessoas te veem. Sim. Apertar a mão da pessoa não como se você fosse um boneco de posto, Exato. mas apertar a mão com vontade. Sim. E olhando nos olhos. E não apertar, As tipo, pessoas- fazendo força pra caramba. É só apertar, tipo. Tem pessoas que acham que isso é irrelevante. Isso não é irrelevante. Não é. Não. Isso são... Cara, seres humanos são muito espertos. Pessoas são muito espertas. E você consegue prestar atenção em pequenas dicas que te dão a intenção da pessoa que está conversando com você. E sabe o que E é uma engraçado? dessas maneiras é olho no olho e aperto de mão, sincero, conciso, sem muita força, mas também sem aquele... Exato. Sim, aquele tremedeira que você... Enfim. Como se fosse um animal. E é muito curioso que o ser humano é muito esperto, você falou isso muito bem, que é a gente está há milênios se desenvolvendo em grupo. Uhum. Então, mesmo que a gente não perceba essas pequenas nuances em interações sociais, instintivamente a gente sente. Exatamente. Porque, por exemplo, a pessoa que, como o Kisa falou, está curvado, olhando para baixo, etc. Qual o primeiro pensamento que vai vir? Essa é uma pessoa um pouco fraca, um pouco tímida. Por que eu tenho que me Baixa esforçar? Na hierarquia. Exato. Por que eu tenho que me esforçar para chegar perto dela? Nós somos E é uma nós- coisa que é instintivo, não seres é humanos se adaptaram e evoluíram ao longo de milênios, para viver em ao longo sociedade. de centenas de milhares de anos para viver em sociedade, e a gente tem maneiras muito sofisticadas de conseguir identificar aquela pessoa que a gente sabe que o tempo é algo precioso. Sim. Então, com quem que eu vou passar o tempo da minha vida conversando e tendo diálogos e tendo conversas relevantes para mim? Vai ser com uma pessoa que na primeira vez que eu olhei para ela não conseguiu olhar no meu olho, ela olhou para baixo, ela respondeu para dentro, ela que nem quis apertar minha mão e simplesmente saiu reto. Não, eu não vou despender meu tempo de vida com essa pessoa. Eu vou encontrar alguém que pelo menos faça o mínimo. Sim. Exato. Isso é bom, porque é bom bater um pouco na cabeça É um das filtro. pessoas. É bom bater um pouco na cabeça das pessoas que falam que têm dificuldades em ter amigos porque acham que são incompreendidas pela sociedade e elas não fazem o mínimo nem para ter um mínimo de interação social com o porteiro do prédio delas. Ser agradável. Sim. Você não Você faz é o mínimo para agradável? ser agradável. Você é agradável. Exato. Eu acho que não. Muito obrigado. Se você não faz o mínimo, você não é agradável. E eu não quero conversar com você Exato. porque você não é agradável. E assim, e a culpa não é do mundo. Sim. A culpa é sua. E você Isso pode sim é. enfurnar na sua caverna achando que o problema é o mundo, mas é Exato. você. Isso é um ponto muito importante. Se todo mundo tem um problema com você, não é todo mundo que é o problema. Provavelmente é você. É você. Se mais de 3 pessoas reclamaram da mesma coisa, Normalmente temos você algo. Se todas as conversas na sua semana foram aquelas conversas que você fala, isso é extremamente desinteressante, O você... denominador comum desinteressante. dessas situações todas É é a sua você. presença, cara. Isso a gente descobre isso por meio da prática clínica, por meio do estudo dos grandes psicólogos, o que eles tinham para ensinar pra gente.
Eles sempre falaram, existia até alguns que eram bem radicais nesse sentido. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Carl Rogers. Muito Carl bom, Rogers, muito bom, humanismo. abordagem humanista é a abordagem centrada na pessoa. O que Sim. ele fazia com a pessoa? Ele sentava num consultório, ele sentado numa poltrona, sei lá, sofá, a pessoa sentada na frente dele, e quem conduzia a pergunta era ele, por meio de pequenas perguntas. Ele não julgava a pessoa. Isso é bom. Ele não estabelecia nenhum tipo de opinião própria a respeito de nada. A pessoa apenas falava aquilo que ela queria falar, sentindo estar validada naquilo que ela estava falando. Então a pessoa chegava e falava: hoje me aconteceu tal coisa. E ele falava: ok, então aconteceu isso? E a pessoa falava: sim. E o trabalho do Carl Rogers, que é um trabalho muito importante, era de duas funções primárias em qualquer conversa. Escuta ativa, Sim. porque escuta e escuta ativa não são a mesma coisa. Escutar, qualquer pássaro escuta, qualquer macaco escuta qualquer coisa. Prestar atenção ativamente é outra coisa. E a segunda é síntese, isso não é um termo técnico, é um negócio que eu inventei agora, mas é síntese validativa. Ele sintetizava o que a pessoa falava, validando aquilo que ela estava trazendo para a mesa. Então ela não desconsiderava nenhuma informação que o paciente dele estava falando. E ele repetia a informação para a pessoa, resumindo. Então era um espelho. A pessoa tinha uma conversa com ela mesma. E a pessoa, lógico, essa não necessariamente a abordagem que eu sigo, mas eu acho tão interessante, porque escutar de maneira ativa e fazer essa síntese não é algo que você nasce aprendendo a fazer. É difícil. Muito pelo contrário, você normalmente espera isso dos outros. O que não é errado, mas seria bom se você também fizesse isso. E é difícil. É bem difícil. É difícil. É sério, tenta chegar numa conversa com alguém sobre algum tema da vida dela e tenta ficar pelo menos meia hora sem dar pitaco. Ou sem dar conselho. Não apenas sem dar conselho, mas você tem um viés. Sem você, tipo, tacar pedra na pessoa ou falar assim, tadinho. Qualquer coisa do tipo. E aí você pode se perguntar, mas por que eu faria isso? Não seria interessante se eu desse a minha opinião sobre o tema? Cara, às vezes as pessoas são muito espertas. Pessoas, no geral, são muito espertas. E elas mesmas conseguem sair do buraco que elas estão. Se você deixar um espelho na frente delas, muitas vezes, elas mesmas serão confrontadas com o que elas estão dizendo e elas mesmas vão pensar: opa, agora eu consigo sair desse problema. Exato. Às vezes você fala um problema que está te incomodando muito e a pessoa repete aquilo que você falou pra você e você percebe: isso não é um problema tão grande quanto eu imaginava que era. E até curioso porque as ligações neurais feitas nas interações é muito diferente. A gente usa uma parte específica do cérebro para escutar, uma parte específica do cérebro para falar, uma parte específica do cérebro para escrever. Então, acho que quando você se escuta, é como se você tivesse uma dupla camada que reforçando aquela ideia. Porque, por exemplo, é muito famoso aquele termo de no papel funciona, mas na prática nem tanto. É porque a realidade é muito diferente da nossa cabeça. Exatamente. Às vezes a nossa cabeça é uma caixa muito maravilhosa de potencial infinito, mas às vezes ela também é uma peça. Ela prega uma peça muito grande na gente, é uma faca de dois gumes. Ou ela pode cortar muita coisa e ajudar a nossa vida, ou nos cortar. Sim. E tem vezes que é uma coisa que é muito interessante, que é quando às vezes a pessoa se escuta ou vê um outro ponto de vista, sem julgamento, mas uma pergunta simples é: como é que você se sentiu sobre isso? Ela está exercitando o cérebro dela. Essa pergunta acaba com tanta gente. Acaba com muita gente, porque o cérebro dela está trabalhando para fazer um flashback na cabeça dela para como é que eu me senti naquele dia mesmo? E ela falar. Então ela está fazendo tipo um esforço triplo, porque tem a memória, a fala e a síntese de pensamento. Sim. Então é muito curioso, realmente. Um ponto que você levantou que eu acho que é muito bom também, eu acho que um dos maiores benefícios de você ter uma boa conversa é você ser... Eu vou usar o termo exorcizado das suas paranoias e delírios, por assim dizer. A presença de outra pessoa, especialmente uma pessoa disposta a te dizer quando você está errado ou quando você está fugindo da realidade, por assim dizer, é de ouro, inclusive. Porque a gente vê isso com muita frequência. Pessoas solitárias, elas tendem a ser um pouquinho desgrudadas da realidade. Elas são completamente desconectadas da realidade, porque a gente, como o Marcelo falou antes, a gente se adaptou, a gente evoluiu em grupo. Não no sentido de o grupo evoluindo, mas assim, nós somos seres sociais.
Sim. Aristóteles já falava isso lá na Grécia Antiga, nós somos seres sociais. Estamos pra Grécia. Então, assim, nós desenvolvemos muitas maneiras sofisticadas da gente viver em grupo. Sim. Uma delas é as conversas que a gente tem no dia a dia, elas regulam o comportamento das outras pessoas. Então, você ter pessoas em quem você possa confiar, e você precisa definir bem qual é a sua régua de confiança, quais Sim. pessoas vão estar no seu grupo, porque aquela frase de você é a média das 5 pessoas com quem você convive é muito real, porque quando você manifesta um comportamento em uma conversa em grupo, se você fala alguma coisa que é completamente errado, se você estiver no grupo errado, as pessoas vão validar o que você disse. Eu vou dar um exemplo. Você está num grupo de amigos, sabe aquelas conversas de homem que homem tem quando fala que, sei lá, foi numa festa e conheceu uma menina? Sim. Imagina que você está num grupo de homens e tem essas conversas de homem onde um cara fala assim: eu forcei um beijo em uma mulher no meio de uma festa. Ela não queria. Tá, Mas eu sei que ela queria e eu fiz isso e eu me senti bem e eu saí dali, não aconteceu mais nada, ponto final. Se você estiver no grupo errado de pessoas, eles vão rir validar com você. Ou no pior caso, eles vão validar com você. Eles vão validar. Sim. E na maior parte das vezes eles vão passar pra debaixo do tapete e falar: ah, mas pelo menos é meu amigo, eu sei que ele não seria tão horrível a ponto de fazer algo pior. Mas isso é validação. Isso é um reforço. O grupo que você quer estar é onde você tem alguém que vai puxar a sua orelha e falar assim: isso que você fez é coisa de otário. Exato. Você não deveria ter feito isso. E a partir daquele momento, porque essa pessoa também confia em você, porque é muito difícil de você ouvir uma lição de moral de alguém que você não conhece. Então, você tem ali um grupo de confiança que pode olhar pra você e falar: isso que você fez é errado. E se muitas pessoas de sua confiança fizerem isso, aí você realmente vai começar a pensar: será que eu tô fazendo a coisa certa? E mesmo que a pessoa não altere o comportamento escroto dela, pelo menos você fez o mínimo. Sim. Aí que entramos, que é nem sempre toda boa conversa é uma conversa agradável. Exato. Porque Exato. esse é um cenário de uma conversa desagradável, porque é... Mas boa. Exato. Que é um amigo ou uma pessoa que você confia, que você tem uma conexão ali um pouco mais íntima, falando, não validando o que você fez e inclusive crucificando. Falando assim, então, você foi uma pessoa escrota. Sim. Você foi um merda. Porque muitas vezes a pessoa que fez aquilo é algo escroto, ela só quer ser validada pelos outros, pra Exato, saber exato. se o que ela realmente fez Exato. realmente é algo que ela pode repetir. E a partir do momento que ela pensar que ela pode repetir aquilo, já era. Exato. Mas aí a gente também entra novamente em outro tema que já falamos, que é a boa vontade e a boa fé nessa conversa. Que a Honestidade. pessoa, exato, que a pessoa pode entrar no modo defensivo, ou ela pode falar assim, calma aí, eu confio nele. Ele falou algo diferente do que eu penso, do que eu fiz. Por quê? Uhum. Eis a questão. Então, ele deu abertura para uma boa conversa também. Sim. E a gente voltou pro tema principal, que é duas pessoas dispostas a chegar a algo. Exato. E o que é esse algo? Acho que aquela minha resposta que eu tentei dar lá no começo é: a boa conversa te dá aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Você pode chegar numa conversa com outra pessoa, falando aquilo que você pensa, e esperar que ela apenas fale: ok, eu assino embaixo. Vamos todo mundo cancelar isso aqui, cada um vai para suas casas, você sai feliz porque você teve essa ideia mirabolante sobre aquela coisa Foi horrenda aprovado que você pelo fez. grito. Eu aprovei, você pode ir embora e você pode dormir tranquilo. Não! A conversa te dá aquilo que você precisa. Uhum. Aquilo que você precisa não é aquilo que você acha que você quer. A gente não sabe aquilo que a gente precisa. A gente Isso é um tem fato. apenas uma noção. A gente Fato. se move com aquilo que a gente acha que a gente precisa. E nessa conversa teve uma tensão que o Kiesel falou, depois entrou numa harmonia e a pessoa saiu transformada. Sim. Exato. Sim. E essa conversa, isso que é muito interessante. A primeira conversa que a gente tem é interna. Essa é uma das principais conversas que a gente pode ter. Conversas, então assim, vamos lá, o que é uma conversa? São duas pessoas conversando? Não. Não, mas eu preciso ter outra pessoa para conversar. Não. Você pode conversar com você mesmo. Sim. Cara, você é uma criatura muito bizarra. O ser humano é uma criatura muito O ser humano é bizarra. foda, E cara. você- O ser humano é foda demais. Você aprende isso não apenas estudando psicologia, mas convivendo com outras pessoas. Pessoas são estranhas e você não faz a menor ideia de quantos espíritos, seja lá Deus a palavra que você quer utilizar, eu estou usando espírito, não é um termo nem teológico, mas é quantas motivações, quantas ideias diferentes residem dentro de você. E você não tem noção de até onde isso vai, é aquela ideia do inconsciente que a gente tem. Sim, Muitas delas, inclusive, contraditórias. Exato, Sim. você tem muitas ideias, até mesmo contraditórias, sobre você mesmo, sobre o que você quer. Se você não expor isso a algum tipo de análise, seja em grupo ou não, você vai se dispersar. Então, assim, uma conversa interessante é você apenas sentar numa cadeira na sua casa sozinho e pensar ativamente sobre
O que eu fiz hoje que foi interessante? O que eu fiz ontem? Isso tem a ver com o que eu quero? O que eu quero? E às vezes você escreve. Uma boa conversa consigo mesmo é uma conversa escrita. Que é, inclusive, aquilo que é conhecido como um bom e velho exame de consciência. Sim. Sim, muito bom. Você no para, você exercício. olha pro seu dia e você fala, tá, onde eu fui aquilo que eu acredito que seja... Onde eu agi de acordo com aquilo que eu acredito que seja o certo? Sim. Onde foi que eu falhei em fazer isso? O eu que eu posso melhorar. E... Mas aí refletir você sobre precisa, isso. você precisa Eu definir acho. o que você quer. Exato. Muitas vezes não tem nem isso. Muitas vezes não Exato. tem nem isso. Ou Isso é então, foda. há muitas Isso é pessoas foda. não têm isso a nível consciente, mas elas absorvem isso do meio. E entre uma boa conversa, que é, muitas vezes a conversa, ela vai tirar de dentro o que está... Vai tirar, colocar pra fora o que está aqui dentro. Inclusive, é interessante também notar que quanto mais você, às vezes, quanto mais você reflete, né, e quanto mais você tem essas conversas consigo mesmo, mais distante do meio você se torna, muitas vezes. Isso pode ter um efeito isolador. Como assim? Por exemplo, vou usar o exemplo de Sócrates de novo. Ok. Em Atenas você tinha a cultura, por exemplo, de que não importa o quão... Não importa o crime, o filho nunca deve denunciar o próprio pai. Ok. E Sócrates falou, tá, pera. Será que, na verdade, eu tô invertendo os papéis porque quem defende esse ponto é Euthyphron e quem desafia ele é Sócrates. Mas imagina o seguinte, você tá no meio e você realiza uma simulação. Digamos o seguinte, um cara, ele disse alguma coisa que você não gostou, né, mexeu ali com alguém que você gosta, alguma coisa assim, e você vai lá e você quebra uma garrafa na cabeça dele, ou você fere ele de morte, sei lá. Solução rápida de problemas. Exato, estresse, estou estressado, pô. É isso. Você pode estar no meio cultural onde eles vão falar, isso aí, ele mexeu com o seu, você vai lá e destrói ele. Mas aí você vai pra casa e fala, cara, aquilo foi certo? Tem que ter sido certo, né? Todo mundo me recompensou. Mas você fica, aquilo não sentou direito comigo. Ok. Se esse cara, ele para e ele tem essa conversa franca consigo mesmo, ele tá disposto a dizer a verdade pra ele mesmo, ele vai chegar a uma conclusão do que é a justiça, que é diferente da do meio dele. E você tem que se perguntar às vezes, o que é essa parte de você que não gostou do que você fez? De onde ela vem? Ela é você. Mas de onde ela vem? Você sabe quando você sente um incômodo. Você não precisa nem colocar em palavras. Mas sentar sozinho e pensar assim, ok, eu me incomodei com isso. O que eu fiz aqui que me incomodou? Sim. É interessante que... Por que eu estou incomodado com isso? O que eu acho que faz sentido aqui ou não? É interessante que o Rogers, eu acho que ele aproveitou essa brecha. De colocar realmente, como você falou, um espelho e um lugar confortável pra pessoa falar. Porque muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis. Então, me parece que o método do Rogers é justamente encarnar, por assim dizer, o seu eu interior. É como se você tivesse um encontro consigo mesmo e ele meio que força o paciente, gentilmente, claro, a refletir. Sim. Sim. Então, Externalizar. causar a reflexão também é importante. Mas a conversa interna, assim como qualquer coisa, não só a conversa interna, mas a externa, qualquer tipo de conversa. E isso eu queria entrar naquele ponto que o Marcelo trouxe um tempo atrás, que é qual é o perfil de pessoa que é capaz de ter melhores conversas? Existe um perfil? O que a gente sabe é que pessoas diferem no quesito de personalidade. Sim. Pessoas têm personalidades diferentes, existem vários traços de personalidade diferentes, e o traço de personalidade que mais impacta na maneira que uma pessoa se expressa é a extroversão. Sim. Então, assim, o quão extrovertido você é? Você é mais extrovertido ou você é mais introvertido? Obviamente, pessoas introvertidas, elas têm uma facilidade para a conversa interna e uma dificuldade na conversa externa. O extremo oposto disso é a pessoa muito extrovertida, que é a pessoa que tem uma facilidade com a conversa externa, em fazer amigos, em desenvolver habilidades sociais que podem conferir a ela até benefícios, dependendo do ambiente onde ela está. Só que ela tem uma dificuldade muito grande de ter uma conversa interna, aquele exame de consciência que é tão Porque ela é pra importante que a gente fora. falou, porque ela é mais para fora do que para dentro. E isso é interessante, porque a personalidade, ela não é algo com que você nasce e você necessariamente morre. Você pode aprender técnicas. Então, uma pessoa extrovertida, isso a gente não tocou ainda, que é aquela conversa, uma conversa de grandes públicos. Por exemplo, quando você vai apresentar um projeto na escola ou na faculdade, quando você vai apresentar numa reunião de emprego as suas ideias, ou quando algum trabalho que te pediram, você está falando com um grande público,
Uma pessoa mais extrovertida vai ter uma facilidade automática de poder desenvolver uma boa conversa, de poder apresentar mais aquilo que ela está pensando de maneira clara, de maneira concisa, para um maior número de pessoas. E é instintivo. É automático. É automático. A pessoa introvertida, ela tem muito mais dificuldade de fazer isso. Ela morre de medo de sequer se apresentar para mais de 2 pessoas. Porque ela fica muito pra dentro. Exato. Então, assim, o que você pode fazer? Você pode aprender. A pessoa extrovertida, ela pode aprender a fazer um exame de consciência se ela observar como uma pessoa introvertida é. E o contrário pode acontecer da pessoa introvertida, aprender com a pessoa extrovertida, como que ela pode ter mais desenvoltura verbal. Sim. Eu tenho uma pergunta meio de leigo sobre isso, na verdade, porque uma pessoa introvertida ela vai ser necessariamente tímida. Porque eu conheço pessoas introvertidas que são perfeitamente capazes de se expressar ou simplesmente não querem. Eu entro Não. nesse... A timidez ela pode ou não estar presente tanto na extroversão quanto na introversão. Porque pode ter momentos de timidez na extroversão. Eu conheço pessoas que são extrovertidas, mas são tímidas. E conheço algumas. Produção. Certo. Mas existem pessoas introvertidas. A introversão e a timidez, elas meio que andam de lado a lado. Claro. Mas a extroversão pode ter aspectos de timidez. Então a pessoa ela é extremamente bem sucedida em ter uma conversa bacana e ela tem uma fluência verbal maravilhosa com as pessoas com quem ela conversa ali por perto. Mas ela nunca vai buscar. Mas com pessoas novas. A novidade é o problema. Então essas pessoas não é que elas não têm uma fluência verbal muito boa, é a novidade. Então um grupo que ela já conheça, seja lá Deus de quantas pessoas, ela consegue se expressar bem. A pessoa introvertida nem tanto. É que vem aqui... Mesmo se ela já conheça ou não muitas vezes. Mas agora um grupo que ela não conheça, a pessoa extrovertida tímida, ela também vai ter essa dificuldade. É que é curioso O porque... problema é o novo. Sim, é que vem do traço também. A pessoa extrovertida, que tem uma pontuação de extroversão muito alta, ela meio que necessita estar em grupo. Ela gosta, aquilo ali faz bem pra ela. O introvertido não. E não necessariamente a timidez. É aquela coisa com festas, né? Exato. Eu gosto de ter festa. É muito curioso, que eu conheço gente na faculdade, na vida, que é assim, ama estar em festas, que aquele, tipo... Ela foi numa festa, aquilo iluminou o dia, iluminou a semana, porque ela gosta de pessoas, ela gosta de estar cercada de pessoas, não necessariamente falando, mas estar com pessoas. A introvertida nem tanto. E a questão das festas, a pessoa extrovertida é muito engraçado você ver uma pessoa extrovertida muito extrovertida numa festa. Eu tenho um colega meu de faculdade que a gente ia para festas dos próprios colegas da universidade, ou a gente combinava tipo uma festa depois da aula. Esse cara, ele abandonava o nosso grupo no momento em que a gente chegava lá e ele começava a fazer amizades com as outras pessoas. Ele não gostava de chegar numa festa e ficar no mesmo grupo de pessoas com quem ele entrou. Ele precisa de pessoas novas. Ele precisa de pessoas novas, ele se banha no novo. E existem pessoas introvertidas que, se você deixar ela sozinha numa festa, ela morre. Ela fica num campo em posição fetal chorando, eu quero minha casa. Sim, ela precisa pegar um saco de gelo e botar na cabeça quando ela volta pra casa e ficar uns 3 dias chorando no banho pra poder ter a energia necessária pra sequer ver pessoas. Sim, a bateria social dela, ó. Exato. É muito curioso, que é o funcionamento que a gente falou. O ser humano é estranho. Muito. O ser humano, no final, é mesmo o Homo sapiens, é a mesma raça, a mesma classe, a mesma espécie, whatever. Só que o comportamento é completamente diferente. O funcionamento cerebral é completamente diferente. Exato. E existem perfis que favorecem uma maior desenvoltura? Sim, você pode aprender isso. Uma pessoa introvertida ou uma pessoa tímida, ela pode aprender a ter maior desenvoltura. Uma pessoa que ela é mais, como é que é o nome quando uma pessoa ela não tem uma boa desenvoltura, ela é mais desengonçada, como é que é o nome? Meio que é uma estranheza social que, traduzindo o termo em inglês, que eu penso no termo em inglês. Na verdade, o termo que eu estava procurando é uma pessoa desenrolada. Desenrolado. Por que usam esse termo? Eu estava pensando isso um tempo atrás. Desenrolado é uma pessoa que não tem nós. Exato. Ela é uma pessoa enrolada, que é uma pessoa tímida, uma pessoa muito introvertida, que não sabe se expressar. Pessoa mais complicada, ela entra, presa. Ela é mais presa. Você percebe porque ela gagueja mais. Ela repete as mesmas palavras que ela usou há 5 segundos atrás. Como que você falou, é pra baixo. Ela tem, exato, a postura dela mostra que ela não tá ali de fato com as pessoas, disponível para as pessoas, ela tá disponível mais para ela, Sim. mais fechada. E você pode aprender isso da mesma forma que você aprende qualquer coisa, porque aprender a ter uma boa conversa ou aprender a apresentar, isso é extremamente valioso. Você ser uma pessoa
articulada na maneira de você se expressar verbalmente, é valioso em qualquer tipo de âmbito que você possa imaginar. É valioso no seu ambiente de trabalho, é valioso no seu relacionamento íntimo com alguma outra pessoa. Porque Ambiente social, no geral. Você precisa de conversas para você manter o relacionamento vivo. Sim. Isso é importante para suas amizades, é importante para suas famílias. Sim. É importante para qualquer ambiente que você possa imaginar. Sim. Independentemente da sua profissão. Você pode ser o cara mais... De TI que vive em Você casa. pode ser um cara de TI, você pode ser um carpinteiro que vive sozinho, trabalhando sozinho, construindo casa para os outros. Se você souber ser articulado e se você souber ser mais desenrolado, você pode negociar melhor com os seus clientes. Sim. E... Os seus clientes têm uma impressão melhor de você também. Nossa, aquela pessoa simpática. Então, Uma pessoa amigável. Sim. Exato. Um ponto interessante também nisso é que a raiz dessa timidez normalmente é o orgulho, é a necessidade, o temor do julgamento da opinião alheia. Eu vou fazer tal coisa e todo mundo vai, sei lá, eu vou chegar, eu vou começar a gaguejar e todo mundo vai parecer prestar atenção em mim, ou então vão rir de mim, não sei o quê. É o que realmente vai acontecer, as pessoas vão perceber isso, elas vão prestar atenção nisso por 1 minuto e depois elas vão esquecer Então, eu completamente. ia falar isso. A cura pra timidez é você perceber que na maioria das vezes as pessoas não vão se lembrar do que você disse ou fez daqui a uma semana. É só você pensar em como você reage quando alguma pessoa, por exemplo, você tem uma apresentação em grupo e uma pessoa acaba gaguejando uma vez. Exato. O que você pensa? Você não pensa muita coisa. Não, a maioria das pessoas eu acho que nem percebem, na verdade. Uma pessoa não apresentou tão bem. Amanhã eu vou esquecer disso. Exato. Não, é muito curioso que se você for conversar com outras pessoas na sala, já aconteceu isso que eu vi. Que falou assim, fulano ou ciclano gaguejou. Falou assim, putz, devia estar nervoso. As pessoas, no fundo, elas são compreensivas. Até porque muitas vezes Muitas poucas pessoas têm uma fé de falar assim, olha aqui, aquele burro, otário, foi na frente e gaguejou. Mas aí é que tá. E existem pessoas que vão... Sempre tem Existem pessoas pessoas ruins. que vão acabar diminuindo você em relação a isso, mas elas são a minoria. Exato. Porque assim, o importante a se entender também é que no quesito de apresentar e falar em público, a maioria das pessoas não é tão boa nisso. Exato. Então assim, pra você treinar, pra você ficar bom no quesito de você se expressar, o que você precisa muitas vezes é começar do zero. Então assim, você sabe manter uma conversa de 5... Cara, eu tenho um ódio daqueles coaches de masculinidade online que a gente vê hoje em dia. Porque assim, o que eu mais vejo são pessoas que falam assim, eu vou te ensinar, jovem, tímido e introvertido, eu vou te ensinar a conquistar mulheres em 8 simples passos. Então assim, você tá pegando uma pessoa Tô pegando um sonho. que ela não sabe nem manter uma conversa de elevador, que é aqui, ó. Conversa na padaria sobre como está o clima hoje, tá aqui. E você quer falar assim, e você quer chegar pra ela e falar assim, você vai seduzir mulheres. Tadinho, o jovem Pera. cheio de hormônio, só querendo Você não conhecer. sabe nem Tadinho. perguntar pra uma pessoa que horas são. Você não consegue falar, o garçom, Sem gaguejar. eu não pedi picles. Você não... Puta, isso é verdade. Mano, tem gente que pra não desanimar o outro, pra não, ser desagradável, não consegue falar assim, então, meu pedido está errado. Exato. Como é que você quer chegar na pessoa e falar assim, olha, eu também sou interessante, eu quero conhecer você? Você não tem nem desenvoltura social pra reclamar do pedido que veio errado pra você? Que é uma coisa no seu Como direito. que você acha que você vai, com um coach de masculinidade, aprender a seduzir uma moça numa balada? E eis a questão que é... Eu falei balada, sério, porque essa pessoa nem estaria lá. Exato. Não, e é muito curioso que Normalmente é o último lugar em que ela estaria. Você Exato. primeiro tem que aprender a se portar numa balada, pra depois tentar pegar mulheres numa balada. Não, e outra coisa que eu acho... Ou seja, em qualquer lugar, mulher na padaria também. Eu Você acho não muito conseguiria. curioso, mano. De verdade, muito, muito, muito curioso. Que eu não sei se é uma coisa apenas do ser humano ou que isso foi exacerbado na geração atual. Que é, as coisas têm que ser simples, rápidas e fáceis. Uhum. Uma boa conversa não é fácil fazer, como a gente já mencionou aqui várias vezes nesse Você precisa episódio. treinar Muitas vezes não pra é ser- rápido. Não, mas é que tá. Ela pode ser simples, rápida e eficiente, mas você precisa treinar. Não. Exato, o caminho das pedras tá ali. É pedra. Jovem que assiste coaches de masculinidade. Como Não se faça nós isso. não fôssemos jovens, mas assim... Primeiro, aprende a ter uma conversa com sua mãe, Tem uma small com seu talk. pai, Exato. Aliás, com seu amigo. Aliás, o melhor laboratório social que você pode ter na sua vida é a sua família. É sua casa. Exato. Porque É o ambiente mais muitas vezes próximo. eles não têm pra onde correr. Eles não podem fugir da desgraça maldita que é você. Exato. Eles não podem falar têm que assim, lidar com você. Meu e Deus, eu criei um monstro. Eles são obrigados a lidar com essa falha que é você. 90% das vezes eles te amam, apesar de você ser assim.
Apesar de você ser essa desgraça ambulante, Parece esse você ser boneco de esquisito, posto, exato. Eles querem que você vença. sem Então, ideias nenhuma, sem conteúdo nenhum. É jogo rápido. Eles querem que você vença, eles querem que você melhore. Então, se você for meio você com eles, é o cenário mais seguro. Exato, treine com eles até você ficar bom a ponto de treinar com pessoas desconhecidas. Exato. E isso vem naturalmente, inclusive, porque você vai começar com seus pais, ou com seus irmãos, eles vão te apresentar para outras pessoas, você vai começar a treinar com eles, de repente isso já expande o seu círculo social, disso já aumenta também, e por aí vai. Sim, e é muito curioso que você não precisa começar do nível mais difícil, que é, às vezes, iniciar uma conversa, iniciar um flerte, etc. Comentários. Sim. Às vezes, faça bons comentários ou só apenas comentários. O melhor Isso já vai ajudando você a ficar menos ansioso na O situação. melhor parceiro ou parceira que você vai ter na sua vida é o seu amigo ou amiga. Ok. Os melhores relacionamentos começam com um certo nível de amizade. Sim, precisam ter um certo Precisam ter um amizade. certo nível de amizade, porque é justamente essa tolerância. Aliás, eu diria, inclusive, que se você, né, continuando nessa escadinha social, a partir do momento que você fala, ok, eu tenho boas relações com a minha família, mas eu ainda não sei, eu não tenho traquejo com o sexo oposto, às vezes até com o mesmo sexo, a gente não... Tanto faz. Comece conversando com seus amigos. Sim. Porque baixa os riscos, você vai aumentando gradativamente a tensão, a pressão, por assim Mas lembra dizer. que dessa vez eles podem fugir. Dessa vez eles podem fugir. fugir. Se você fizer... Existe um nível de tolerância maior porque eles são seus amigos, mas eles também podem fugir. Se você fizer merda, eles vão te cortar. Isso é bom. Isso é bom porque te regula, como a gente falou. Exatamente. E mas só que a gente tem que tomar cuidado, que eu acho que é um ponto interessante, para até já ir finalizando, que é, hoje em dia as pessoas realmente estão aproveitando o uso da internet, da conectividade, que a gente pode falar com pessoas de outros estados, outros lados do mundo, etc., de maneira online, sem sair do nosso quarto, sem sair da nossa cama, e etc. Discord, WhatsApp, whatever. Porém, é muito interessante ver que a geração um pouco mais nova que a gente tem 27, 24, 25, que uma geração mais nova está tendo muita ansiedade social porque só vive dentro da rede social. Sim, onde as pessoas normalmente são menos inibidas do que elas são na vida real. Sim, E elas se apresentam dessa forma porque você pode escolher o que você apresenta. É diferente da vida real, onde você apresenta o que você tem. Então, é muito... realmente, uma conversa online é muito bom para você começar a perder o medo, etc. Só que às vezes é bom você ter uma ponte ou uma certa barreira que eu preciso ir para o mundo real. Exato. Porque as coisas são diferentes da minha cabeça, que são diferentes do mundo online, que é diferente da realidade. Sim, não substitua a sua vida real e as suas experiências reais por experiências na internet. Eles não têm o mesmo grau de satisfação. Exato. Que tem muitas boas pessoas que conseguem ter ótimas conversas no meio digital, aí você olha na vida real, é uma bolha. Sim. E eu acho importante também dizer, no quesito de boas conversas, que a gente está falando em relação a não caia nas armadilhas de pessoas que, principalmente no meio digital, que se apresentam de uma determinada maneira como elas querem. Sim. Então, foco na realidade também muitas vezes é algo importante. E isso que a gente está falando é aquilo que na nossa experiência vem funcionando. Exato. Né? A gente não está querendo aqui, lógico, colocar uma tábua de 10 mandamentos das boas conversas, porque a gente também está descobrindo o que é uma boa conversa. Sim. A gente sentou nessa mesa justamente para tentar descobrir o que é isso. Exato. Mas, há de se pensar, isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, muitas das boas conversas que você pode ter são com pessoas que nem mesmo estão vivas. Então, assim, muitas das boas conversas que a gente já teve são com as grandes pessoas que já faleceram e deixaram algo pra gente. Exato. Então, assim, é muito interessante a gente pensar, pessoas, sabe, a nossa vida é muito complicada, a gente tem muitos problemas. Muitos. E a nossa história, como seres humanos, é extensa. Muitas pessoas passaram por problemas que a gente já passou. Sim. Então, assim, você pegar um livro de uma pessoa, de um grande pensador do passado, e você ter um diálogo, porque quando você está lendo um livro, você não está recebendo informações de maneira passiva. Existem muitos vocês existem muitos eus dentro de mim
que estão interagindo com aquele escrito, e isso gera uma conversa. Sim. Cada pessoa que lê um livro é uma conversa diferente. Sim. Não é o mesmo livro, não é a mesma pessoa, apesar de serem os mesmos escritos. Então é interessante de se pensar o que eu posso ganhar de ter esse tipo de leitura, de buscar essas pessoas, os grandes pensadores. E não precisa pegar, eu vou ler Aristóteles hoje, vou começar. Você pode pegar algum grande pensador que seja mais acessível, mas não precisa ficar naqueles livros bestas de autoajuda que tentam mercantilizar muitas coisas Sim. que a psicologia já acertou há muito tempo Cara. e de maneira errada. É só ter uma conversa interessante com alguém que provavelmente... Existem pessoas que já passaram por problemas que a gente já passou. Sim. Que você já passou, você aí que já passou. E elas lidaram dessa forma, de uma maneira que seja adequada, que você pode, talvez, se inspirar. Isso está ali aguardando você dentro de uma biblioteca, dentro de algum lugar, e você pode se conectar com essa pessoa. Pode ser um livro até de ficção, às vezes, por meio de personagens de literatura. Eu entro nesse ponto. Você pode ter conversas com ficção, você pode com personagens literários, com filmes, com séries. Você tem conversas. Aquilo é uma conversa. E Não é passivamente você olhando uma tela. Sim. E eu num diria filme. mais, inclusive, porque quando você tem boas conversas com os vivos, você ainda está lidando com pessoas que vivem no mesmo tempo e provavelmente no mesmo lugar que você. Com livros, isso significa que as suas ideias, as suas referências e a sua imaginação vai ser a imaginação de uma pessoa que nasceu neste lugar e neste momento. Quando você se abre para os livros, você adquire também a experiência de pessoas que viveram em outros momentos e em outros lugares. E isso, bom, é um clichê, mas é verdade. Expande os seus horizontes de uma forma incrível. A sua personalidade ganha um caráter universal. Porque você não é mais uma criatura do seu tempo ou da sua cultura. E isso te dá uma liberdade gigante. E é muito curioso que há anos, tem uma tatuagem que eu quero fazer, eu ainda vou fazer, se Deus quiser, em 2025, que é viver 1000 vidas. E ter livros, videogames, etc. ao redor. Quando você lê, você se instrui, você tá na pele de pessoas Sim. que são os grandes homens, as grandes mulheres da história humana. Sim, às vezes não grandes, às vezes os piores. Que, por exemplo, Também. foi muito curioso que quando você começou a falar sobre livros, na hora eu lembrei de literatura. Que não necessariamente precisa ser grandes pensadores, etc. Mas, por exemplo, eu estava lendo Morro dos Ventos Vivantes, que é um romance relativamente antigo. E, cara, ali eu vi interações sociais de pessoas que são praticamente, entre aspas, normais, que têm suas falhas, têm seus desvios de caráter, assim também como tem suas coisas boas. Eu aprendi a história da vida deles naquele tempo, que era, se não me engano, acho que pré-Primeira Guerra Mundial, ou pós-Primeira Guerra, alguma coisa assim. E um triângulo amoroso que é de gerações ali no meio, com vários conflitos, indas e vindas, ciúmes. E ali eu falo assim, nossa, é verdade, tem essa maneira de você lidar com relacionamentos. E é muito, muito diálogo em si. Às vezes um atacando o outro, às vezes gestos que são descritos. E eu falo assim, caramba, é uma interação social que eu estou, entre aspas, vendo, mas a minha visão de mundo está sendo um pouco enriquecida. Assim como, por exemplo, agora eu comecei a ler Ilíada, que é um grande clássico do Ocidente, que é meio que moldou a Grécia, grande parte da Grécia. E ele é muito curioso, que é uma história que moldou uma das maiores nações, se não talvez a maior nação do mundo. E neles tem muitos diálogos sobre grandeza, sobre situações comuns, que às vezes você pode se tornar uma pessoa melhor, sobre, acho que se não me engano, o termo performance vem da Ilíada, sobre você fazer uma boa performance, que é você dar o seu melhor, com o melhor que você tenha naquele momento. Sobre ética, sobre guerra, sobre relações entre familiares, sobre honra, sobre desonra e por aí vai. E eu fiz isso deitado na minha cama. Sim, então você tem hoje em dia o poder nas suas mãos, assim como você tem o poder das redes sociais que te dão muitas vezes conversas fabricadas, embora você possa encontrar muita conversa boa ali dentro também. Sim, genuína. Muitas conversas artificiais nas redes sociais, você tem, e você sempre teve, você sempre vai ter o amparo de toda uma biblioteca, literalmente uma biblioteca de pessoas e de seres humanos ilustres que tem muita coisa a te ensinar, que estão ali para isso, escreveram para isso, Sim. e que estão esperando você ter a boa vontade de descobri-las. E Sim. você pode, assim como você treina a ter boas conversas com outras pessoas, você pode treinar para você ter boas conversas com essas pessoas. Sim. E é muito curioso que é uma outra conversa, acho que já comentaram com a gente, que é muitas vezes, para você ter uma boa conversa, você precisa ter um certo arcabouço necessário para desenvolver uma boa conversa. Sim. Não necessariamente ser desenrolado é apenas você ser muito extrovertido, lidar com situações sociais fáceis, etc.
mas você tem um mínimo de conhecimento ou vivência para você contribuir para algo. Sim. Então você ser uma pessoa interessante. E você consegue fazer isso se expondo. Exato. Então, assim... Se expondo para livros, se das expondo para maiores- pessoas. Uma das maiores, eu acho que talvez a maior ferramenta da psicoterapia que surgiu aí desde que a psicologia se montou como uma ciência é a terapia de exposição. Puta, Isso daí genial. os comportamentais acertaram em cheio. A terapia de exposição é basicamente você descobrir tudo aquilo de que você tem medo e você voluntariamente se expor. É aquilo que um bom psicólogo comportamental faz. Ele descobre o que a pessoa tem medo, seja quais são as suas inseguranças, a sua ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa tímida, introvertida, ela tem um forte medo de pessoas e de se relacionar com pessoas e de novas pessoas. E você vai voluntariamente, aos poucos, você vai expondo a pessoa aquilo. Primeiro Então, no por ambiente exemplo, controlado. Se você tem medo de falar em público, você não vai pegar essa pessoa, vai jogar num palco e vai falar se vira. É muito rápido, do 0 a Exato. 100, muito É aquilo que eu rápido. tava reclamando dos coaches, que pegam pessoas que estão ali, que não sabem ter uma conversa relevante com o pai e a mãe delas e já querem sair por aí seduzindo mulher numa balada. Então o que você tem que fazer é você encontrar aquilo que você tem medo e você não vai funcionar se não for voluntário. A gente falou de voluntariedade ao longo de toda essa conversa. Sim. Você tem que se engajar voluntariamente com o que você tem medo, que no caso ter conversas, e você precisa se expor para aquilo. Então, eu vou ter uma conversa com uma pessoa. E a minha missão agora é ter uma conversa com uma pessoa, e eu não vou agir de maneira estranha. Aquela pessoa não vai ter uma impressão de que eu sou uma pessoa estranha, tímida, bizarra. A gente vai sair dali bem. Exato. Nem que seja, não precisa formar uma amizade, uma irmandade com a pessoa que vai durar 3 gerações. É só ter uma conversa interessante, Sim. o suficiente. E depois você vai aumentar para, talvez eu consiga fazer isso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Talvez eu consiga fazer isso com um grupo de pessoas. Sim. Talvez eu consiga reunir 5 dos meus amigos e falar uma coisa que eu tô pensando bastante e eu queria expor para alguém. Sim. E talvez eu consiga depois fazer isso com grandes grupos. Então você vai se expondo. E isso funciona muito. E é muito interessante ver também uma coisa que eu acho muito, quase que engraçada, que é o desenvolvimento da pessoa e do adolescente. Sim. Que é como o ser humano ele gosta de viver em grupos, mesmo que a gente não perceba, que é quando a gente meio que tá entrando na adolescência, escola, etc., a gente meio que cria panelas, entre aspas, e são pessoas com, às vezes, mesmos gostos, mesmos interesses, que vivem coisas semelhantes, por aí vai, que a gente, que assistem as mesmas coisas, que leem as mesmas coisas, etc. Você encontrar grupos é uma exposição muito mais fácil de iniciar conversas e manter boas conversas, porque é um assunto que você domina. Então, muitas vezes também, a gente entrando um pouquinho nesse assunto, que é meio que voltando também, de certa forma, muita da ansiedade, do medo das pessoas entrarem em conversas e criar conversa pelo medo de se expor. E você entrando num grupo onde você tem um maior conhecimento sobre aquilo, você tem uma maior bagagem, um maior conforto em se expor, porque é um assunto que você gosta, de uma série que você viu, de um filme que você viu, etc. É um ótimo passo. Sim. É um ótimo passo para você começar, ter maior traquejo social. A você ser uma pessoa mais desenvolta. Não precisa ser igual, aquele seu conhecido na faculdade que conversa com todo mundo, com pessoas Não estranhas. precisa chegar nesse nível, mas assim, Exato. a confiança nasce de todas as vezes que você pôde se observar fazendo algo e você viu que deu certo. Exato. E você estando mais confortável é o melhor Então, possível. Se é daí que nasce a confiança, você precisa se expor voluntariamente a muitas situações similares e quando elas começarem a funcionar, você vai se sentir mais confiante porque Você vai se desafiando. você tem um arcabouço mental aqui, Sim. você tem um repertório na sua cabeça de todas as vezes que você fez algo e deu certo. Sim. Você vai ficando mais confiante, fala assim, nossa, com o meu grupo eu consigo conversar e ser uma pessoa legal, eles gostam de mim, etc. Sim. E se eu tentasse com outras pessoas? E também é uma certa forma também da terapia de exposição, e de você meio que ir subindo niveizinhos e se sentindo mais confortável para você ter boas conversas, não só com seus amigos ou pessoas que têm o mesmo interesse com você, mas o que eu acho mais legal de conversa, que é você conhecer pessoas novas, com opiniões novas, com vidas completamente diferentes. Sim. O mundo e o ser humano é uma coisa muito maluca e viver é muito legal. E parte disso eu posso conversar com uma pessoa que discorda completamente da minha visão de mundo, que tem vivências completamente diferentes que a minha, e pode ser uma coisa extremamente interessante. Eu posso conhecer mais dela, eu posso conhecer mais do mundo, e uma boa conversa também, acho que entra muito nisso, e num ponto que eu vou ter lá no começo, que não necessariamente uma conversa boa precisa ser de um assunto muito filosófico, muito sim. complexo. Mas às vezes você escutando uma história de infância da pessoa, uma história do dia a dia, pode ter um conteúdo riquíssimo ali. Sim. Porque E aí- são pessoas diferentes. Sim.
E depois disso tudo você começa a pensar em seduzir mulher. Mas pelo menos trabalha nesses pontos Exato. primeiro. Exato. Vira uma pessoa decente aí, pensa em seduzir. Exato. Tem uma boa higiene, Tome passa um banho. desodorante, tome Tá aí, banho, escova os ótima dentes. dica pra melhorar a sua performance social. Um Tome perfume? banho. Um perfume. O perfume te deixa naturalmente Quem muito sabe mais cortar as atraente em unhas. tudo que você fala. Exato. É. Seja apresentável também Lava para o uma boa cabelo, conversa. lava o cabelo. Não só com mulheres, com Lava o amigos cabelo, também. lava o cabelo, não chega com uma palha na sua cabeça. Por favor, não seja um amigo Oi. ceboso. Falando, oi, vem sempre aqui. Não, pelo amor de Isso Deus. não só com mulheres, As com seus mulheres amigos fogem também. disso e elas deveriam. As mulheres deveriam fugir de você. Elas têm que fugir de você. As mulheres muitas vezes têm que fugir de você. Sim. E se você não percebeu isso ainda, isso é um problema. São problemaço. Mas até com seus amigos, por favor, não seja um amigo por favor, não seja um amigo ceboso ou amiga cebosa. Tipo assim, esteja sempre um pouquinho bem apresentável, pelo menos não tão fedido. Ou fedida também. Vista-se com um mínimo de naturalidade. Exato. Por favor. Você vive em sociedade. Nós vivemos em sociedade. As outras pessoas têm opiniões sobre a gente que às vezes a gente nem sabe, que elas não falam. Exato. Acontece muito. E você não necessariamente, porque vão ter aqueles mais cínicos, chatos, mas eu preciso mudar o jeito que eu sou pra agradar todo mundo, mas Sim. às vezes o jeito Às vezes que sim. você é um jeito de merda e você precisa sim mudar um pouco. Sim. E se Claro. seu jeito for de uma pessoa cebosa que ninguém quer estar perto? É bom mudar às vezes. Não, e outra, né? Nem sempre a mudança é ruim. Não, muitas vezes Quem ela é é, esse- ela será inevitável se você não quiser. Não, quem Então é você não vai esse ter mais semideus? ninguém ao seu redor, porque vai ter todo mundo fugindo do cheiro. Sim. Exato. Quem é esse semideus que está acima da mudança? Imutável. Ele Exato, tá ali, ó, exato. pairando acima de nós eternamente. Você não quer ser a pessoa que as pessoas sabem que tá chegando pelo cheiro que vem antes. No ambiente. Você não quer ser essa pessoa. Ó, boca de lodo aí, é isso. Exato. Exato. Foda. Mas e sobre aquelas. Acho que sobre o treino é muito importante a gente salientar isso também. Porque a gente também tá treinando aqui agora. Cara, a gente lembra do. Eu e o Caio, é muito engraçado. Que poucas pessoas, inclusive na faculdade, não acreditam e no trabalho também não acreditam. A gente não sabia apresentar, tipo, falar oi em público. Uhum. No ensino médio, principalmente. Exato. A gente era triste. A gente era quase uma pedra no meio da sala. Ah, eu tremia que nem varabamba toda vez que eu ia falar Cara, uma coisa eu pra mais de entrava uma em pessoa. pânico, suava horrores. A gente tinha o menor traquejo social no fundamental, no ensino médio. Mas foi aí a gente começando. foi se expondo. Exato. E. Assim, não pra dizer que nós somos os melhores apresentadores de todos os tempos, mas agora a gente consegue pelo menos manter uma conversa. Exato. Isso às vezes é o suficiente pra você viver bem. E se você souber apresentar pra várias pessoas, porque apresentar de maneira articulada e com desenvoltura sobre um tema que é importante pra você é muito importante no geral. Exato. Se você chegar nesse nível, ótimo. E se você chegar no nível que você possa pegar um desses arcabouços literários da nossa cultura, de grandes pensadores, e você conseguir ler e ter uma conversa interessante com essas pessoas também, é ótimo. Outra coisa, se Você tiver- pode começar por baixo também, começar lendo Exato. um livro que te interesse. Um gibi, um Cara, quadrinho. não, sério, isso é Não, muito bom. tá Isso é bom. muito bom de pensar. O que te interessa dentro de uma conversa? Exato. E você ir atrás daquilo. E Exato. você ler aquilo. E você começar a ter conversas de... Eu não quero falar alto nível, mas assim, uma conversa que seja uma boa conversa, que consiga refletir em você como uma pessoa que tenha o mesmo interesse que você e que Exato. escreveu aquilo Se você- meio que pra você. Se você consegue Que é mais sair- fácil, mais confortável. Considere o seguinte, se você consegue sair de uma conversa falando eu não quero enfiar minha cabeça debaixo da terra e morrer ali embaixo. Vitória. É uma vitória, você já conseguiu, parabéns. Exato. Próximo E- passo. E de novo, não seja a pessoa que faça com que outras pessoas queiram enfiar a cabeça na terra. Não que faça nenhuma ninguém dessas- suspirar de alívio depois de ir embora. Exato, exato. Então, assim, é interessante também com todos esses níveis de conversas diferentes, assim como a gente está fazendo aqui. Esses grandes pensadores, eles são grandes pensadores porque eles pegaram questões fundamentais pra gente e eles tentaram desenvolvê-las. Se Sim. você conseguir conversar de mesmo nível com essas pessoas, você vai ter certas ideias, certos insights que vão com você até a morte. Sim. E é muito curioso também, deixa eu até falar. Não gosto de ler. Escute podcast. Tá aí, tem um monte de Não, coisa. e- Veja vídeo, veja não, e filmes, etc. Para começar. E se você ver e falar assim, nossa, gostei do que aquela pessoa falou, daquela história, do que ela mencionou, vá atrás. Ah, mas na boa, eu adicionaria. Se você não gosta de ler, aprenda a gostar. Você Mas precisa legal. ler.
Uma vida irrefletida não merece ser vivida. Treine também. Treine leitura, não precisa Treine. ler Você um não- livro é. por dia. Não, você não precisa ler um livro. Pega um conto. Um continho ali do Machado de Assis, cara, você lê em 20 minutos no ônibus e acabou. Você se diverte, porque o Machado de Assis é um gênio, e você sai um pouquinho mais consciente com a experiência expandida. Um pouco menos boneco de posto a cada página lida. Exatamente. Exato. Então, assim, treino é muito importante, exposição é muito importante. E eu bato na tecla de que isso não só em conversas, mas assim, qualquer coisa que te aflige, o importante é se expor. Sim. E as conversas aqui a gente não tá necessariamente batendo o martelo falando o que as pessoas devem fazer, mas assim, a gente passou Sobrevivência. grande parte das nossas imensas vidas de 25 anos de idade, Exato. mas assim, a gente passou grande parte das nossas vidas tentando resolver esses mesmos problemas. Sim. Sim. Tudo que a gente tá falando aqui, na verdade, são conselhos que a gente teve que ouvir primeiro antes de poder repetir. Exato. Às vezes a gente percebe que a gente foi um amigo ceboso. Exato. Exato. Quem Você sabe? já foi ceboso, Marcelo? Às vezes, mano, a gente fica meio ceboso, velho. Porra, foda. Sempre é bom andar com desodorante, eu sempre ando com desodorante. Eu lembro de mim mesmo com 14 anos. Tem fotos, resgataram fotos. Ainda bem que naquela época as redes sociais não eram algo tão disseminado a ponto Amém, de você ter Senhor. registros que vão pra posteridade. Exato. Mas eu acho que agora é isso, né? Acho que é isso. A gente Acho que agora a gente pode. Eu acho que agora a gente pode pensar em tentar responder essa pergunta, porque é isso que a gente quer fazer aqui. Exato. E essa é a maneira que a gente quer conduzir esse podcast por meio desses episódios, é sempre pegar uma pergunta e tentar responder Exato. na melhor das nossas capacidades, se funcionar. Se você que estiver ouvindo receber alguma informação que seja, eu acho que eu posso usar isso daqui para Comente. tentar melhorar algum aspecto da minha vida, alguma questão não resolvida, talvez eu possa utilizar essa ferramenta para alguma coisa. Sim. Eu aprendi muito lendo os grandes psicólogos e agora eu estou aprendendo muito lendo os grandes filósofos e eu aprendi muito, não apenas com eles, mas também sabendo ter essa desenvoltura para ter essa conversa, então tentando responder essa mesma pergunta que eu estou tentando responder hoje, só que ao longo de vários anos. E é sempre bom a gente se questionar dessa forma e ouvir pessoas Sim. também se questionando de maneira honesta, como a gente está fazendo aqui. Sim. E ver onde isso vai chegar. E ver onde isso vai chegar é algo muito interessante. Sim. Então, Não, acho que a gente pode tentar responder agora. Acho que a gente pode voltar e tentar responder. Perfeito. Querem tentar responder agora? Na mesma Acho que já ordem tá de na hora antes. da gente tentar. Na mesma um hora pouquinho. de antes. A gente explorou bastante. A gente explorou bastante. A gente falou bastante. Falou de Com certeza internet, vai- de Sócrates várias E vezes. com certeza dava para explorar mais. Dá. Acho que a gente não entrou nem na parte neurofisiológica. E não precisamos agora. Mas a gente pode. Calma. Mas Você. eu acho que agora a gente pode tentar responder a pergunta. Então, o que é uma boa conversa? Eu acho que Matutando. o que é uma boa conversa? Uma boa conversa é Eu quase esqueci de falar. Poucos minutos antes, eu acho que isso vai fazer muito sentido com a minha resposta. O significado da palavra conversar, acho que eu mostrei pra você. Foi em Mostrou, latim. conversar vem de uma palavra em latim que significa conviver com. Uhum. Então, se a gente pensar em uma conversa com aquilo que a gente convive, o que é uma boa conversa? Uma boa conversa é a convivência das boas práticas para você estabelecer diálogos com as pessoas ao seu redor e que possam ser transformativas para você e para os outros, enfim, com honestidade, com boa fé, para você conseguir direcionar sua vida para um lugar que seja melhor do que o que está agora. Sim. Bom. Kiesel? Eu diria que uma boa conversa é aquela na qual você não tenta ser outra coisa que não você mesmo, não tenta dizer outra coisa que não a sua perspectiva e não tenta tornar outra pessoa outra coisa que não aquilo que ela é. Nossa, curioso vendo agora que os dois mudaram bastante
a resposta inicial. Eu não acho que acho que a gente complementou. Eu diria que vocês me ajudaram a refinar a minha. Eu acho que foi isso. Mas Que é isso que uma boa conversa conversa faz. faz. Exato. Mas não necessariamente mudar é fazer outra coisa. Exato. Refinar também está transformando. Refinar, transformar. Também está mudando. E você? Eu acho que adicionando, que principalmente o Caio falou que vai bem de acordo com o que eu penso, com o que eu falei, etc. Mas uma boa conversa eu acho que também é algo essencial para você ter uma boa vida. O que a gente tocou muito no ponto é que vivemos em sociedade. Às vezes as pessoas ficam tristes porque não tem conversas, não necessariamente boas, mas conversas no geral. As pessoas ficam deprimidas, a gente precisa de conversas. Tanto que é muito curioso que você trouxe outro dia aquele pensador grego, que ele se isolou sozinho, ele teve um fim Heráclito de Éfeso. Que ele não teve um fim não tão legal porque ele não teve conversas, ele viveu sozinho e etc. A gente não foi feito para isso. Ele era misândrico, se não me engano é misândrico a palavra. Ele não suportava pessoas. Aí ele morreu meio que literalmente atolado na própria bosta. Misântropo, né? Misântropo. Se alguém tiver interesse em saber o que acontece se Pesquise. você se renegar a ter conversas, e mesmo assim, é porque ele era um espírito bem iluminado e ele conseguiu ter boas ideias, porque ele é um Porque ele filósofo tinha conversas que- internas. Ele tinha conversas internas muito boas, mas se você quiser saber o que uma pessoa que não tem conversas externas relevantes durante grande parte da vida, é só você procurar a história de Heráclito de Éfeso. Façam isso. Um cara introvertido no máximo, que tinha excelentes conversas internas, mas tinha conversas externas nulas, praticamente. E como ele só que era aversão pra isso, desgosto com conversas externas. Ele fugiu do mundo. Ele fugiu. Ele fugiu do mundo e... Sim. Enfim, como eu falei pra pesquisar, mas assim, ele ficou doente, ele não tinha pra quem recorrer, porque ele não tinha nenhuma noção de como a sociedade funcionava mais, então ele acreditou no primeiro picareta que falou pra ele que pra ele se curar das pústulas que ele tava tendo, ele precisava mergulhar num barril de merda. Ele E morreu na merda. afogado na merda. Exato. Sim, merda. Cocô. Literalmente Exato. merda. Enfim, não seja Heráclito, mas ao mesmo tempo seja. Tenha conversas seja internas seja- boas. Entre Seja harmonia. seja Entre Heráclito. harmonia. Seja Seja um Heráclito pouquinho. por dentro, não por fora. Seja Heráclito o suficiente pra ter boas conversas internas, mas não o tanto a ponto de você morrer atolado na merda. Exato. Mas eu acho que é uma conversa transformadora que precisa ter boa fé. Você precisa se expor de maneira honesta sobre si mesmo e sobre os outros até. Mas complementando tudo que vocês disseram, que eu concordo, assina embaixo. Mas é algo essencial. Uma boa conversa é essencial para você ter uma boa vida. Para você conhecer pessoas, para você ter vivências novas, para você conseguir ser um bom ser humano. Enriquece a sua vida. E de novo, Exato. conversas é aquilo com que você convive. Quais são as conversas com as quais você mais convive? Quais são as pessoas com quem você mais convive? Quais são as conversas internas que você mais tem consigo mesmo? Sim. Isso é importante. Com que você está convivendo? E com que você quer conviver ou deixar de conviver? Faz Sim. esse filtro também. Sim, porque é muito engraçado, porque por horas é até meio que piada interna nossa, que é a gente passa 4 horas falando nada, tipo, zoando, falando um monte de coisa, tipo, nada a ver, lorota e por aí vai. Tem 1 hora muito profunda e depois volta pro caos. Sim. E são boas conversas. Porque a gente tá tendo uma vida muito boa, de certa forma, porque a gente tá convivendo em sociedade e fala assim, nossa, é legal. Tipo, eu tô dando risada, eu tô aprendendo coisas novas, a gente tá criando piadas internas. Por aí vai. E são conversas simples, banais, às vezes escatológicas e por aí vai. Que ficam no off, tem que ficar no off. Mas que tornam a nossa vida um pouco menos desagradável. Porque o mundo é muito legal e E não viver é seria muito legal divertido. se você pudesse ajudar as pessoas ao seu redor a ter momentos um pouco menos desagradáveis, com boas conversas Exato. e uma disposição boa para você ter uma boa conversa com uma Sim. pessoa. Porque, vamos lá, o mundo tem muitas coisas desagradáveis. Pagar imposto, gente, eu odeio pagar imposto. O mundo, Mas- o mundo tem muitas coisas desagradáveis, não seja uma delas. Exato. Ou se, por exemplo, tem um lampejo de coisa agradável. Não, Que são conversas. Eu adicionaria, o mundo está cheio de coisas desagradáveis e a única forma que você vai ter de conseguir lidar com elas é se apoiando nas pessoas e permitindo que elas se apoiem em você. Exato. Existe, sei lá, 1% da população mundial que realmente são pessoas que não precisam de conversas e elas se isolam na floresta, no meio do mato, que nem o Heráclito. Ok, beleza. Mas a probabilidade de você ser uma dessas pessoas é tão baixa que elas praticamente nem existem. É bom você imaginar que sim, você é um ser social. Exato. E talvez o preço seja muito alto para ser um Heráclito. Exato. Eu não quero morrer atolado na minha própria merda. Eu também não Acho que ia ninguém querer. quer, Marcelo. Não. Que bom, né? Alguns... Talvez. Não. Alguns podem querer, mas eu Não, acho mas que morrer é não é o forte. ideal. Morrer é Ouch. forte, né? Morrer é meio forte. Morrer na merda é mais ainda. Exato. Toda loucura Forte tem no gosto. cheiro.
É isso, gente. É isso. Temos esse podcast, eu acho que esse foi o nosso primeiro episódio. Sim. Se você que está vendo aqui o nosso primeiro episódio, se você Ou algum gostou corte. se você gostou, se você está vendo isso daqui por meio de algum corte, ou se você viu algum corte depois que viu o episódio inteiro, se você se interessou por essa conversa e achou que você possa ter algumas reflexões interessantes, se você pode levar isso para sua vida em algum outro momento, você pode seguir a gente em redes sociais. Sim. O nosso @ é o Farol Podcast. Produção. O Farol.podcast. O O Farol. Farol Nossa ponto produção tá aí podcast. para nos lembrar do Dona nosso Produção, próprio grande Dona Produção. arroba O Farol.podcast. o Farol.podcast. Você pode nos seguir lá. Você pode seguir nossos perfis individuais se você quiser. Sim. Se você quiser saber mais da gente, não que você Sim. necessariamente precise, Exato. mas você pode seguir nosso podcast. Não Você que tem pode coisas boas ali também. acompanhar nossos episódios que vão ser lançados Sim. ao longo das semanas. Sim. Nos procure nas nossas plataformas, nós estamos no YouTube, então se inscreva no nosso canal, nos siga no Spotify, se você quiser nos seguir no Instagram, só nos siga TikTok. Só não Se nos você- siga na vida real. De resto, por favor. Não seja um stalker. Por favor, é bom. É bom. Se você achar interessante que outras pessoas escutem essa conversa que a gente teve agora, você pode compartilhar isso com Exato. seus amigos, com sua família, com seu cachorro, com a comunidade da igreja, com quem você achar ideal. Exato. Exato. Grupos e grupos, porque Grupos no vivemos em geral. grupos. Vivemos em grupos, Aproveite isso. ou não, dependendo do grupo. Bem, é isso. É isso. É isso. Fechamos. Fechamos. Até a próxima. Até.